Olá, boa tarde. Você me ouve, Carlene? Bom, vou dar início à nossa primeira webconferência da disciplina de Projeto Curricular Articulador. E como tema desse nosso primeiro encontro, eu escolhi falar sobre plágio e sobre as regras da ABNT, que é um assunto muito importante, principalmente nessa disciplina, né? Mas é um assunto importante de uma maneira geral para nós que estamos numa universidade, né? O conhecimento científico. Eu preparei uns slides para ajudar na nossa web. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Para começar, eu vou falar um pouco sobre plágio, né? O que é o plágio? É muito comum, principalmente agora, né, com a internet, com sites de pesquisa, com sites de busca, a quantidade de material que a gente tem disponível para acessar, para consultar, para conhecer, para fazer leitura, para assistir vídeo. Então, a gente tem muito material, mas às vezes a gente se esquece que quando se trata de um trabalho acadêmico, de um trabalho científico, a gente tem que produzir esse material, né? Então, quando a gente copia e cola, né? Até na imagem coloquei um Ctrl+C, Ctrl+V, e às vezes a gente acha que é inofensivo, que, é pouca coisa, alguém já falou isso, não precisa escrever. Não, né? Isso caracteriza o plágio, né? Eu até trouxe aqui o artigo, né? Que diz que crime de violação aos direitos autorais, né? Artigo 184 do Código Penal, que diz que violar direitos de autor e os que lhes são conexos, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, assim, desde um simples trabalho até você publicar uma obra, se apropriando daquele conteúdo que não é seu, que não foi você que escreveu, é crime, né? Então, a gente aqui está numa atividade, numa disciplina que a gente vai produzir material, né? E é importante que esse material seja autoral, seja da nossa autoria, né? Até para alguns, a primeira atividade é a revisão bibliográfica. Então, a gente vai conhecer, vai ler muito material, vai assistir muita coisa, mas a gente precisa dali tirar o que é nosso, produzir com as nossas palavras, né? Então, o plágio é um roubo intelectual, né? Parece quando você cita algo sem referenciar. Eu já li isso, eu não posso usar? Pode. Ou você vai escrever com as suas palavras, ou se você quiser, você vai usar as palavras do autor para confirmar aquilo que você está dizendo, né? Que isso é extremamente importante no trabalho científico. Então, você vai fazer o quê? Você vai citar, né? E a apropriação indevida de ideias de terceiros, até mesmo com ideias que não é material, a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala em relação ao plágio. Aí eu trouxe para vocês o que é, né, a ABNT, que eu tanto falo, que a maioria dos professores de vocês também devem falar bastante, né? É a sigla de Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a associação responsável por elaborar as normas técnicas de produção de textos acadêmicos, de textos de produtos científicos, mas não só. A ABNT, ela organiza todas essas normas técnicas de uma maneira geral, para outros, obra, material, e, inclusive, aqui no nosso caso, a questão da produção de texto acadêmico e científico. Então, ela é importante para poder padronizar, né? Organizar, orientar a construção de trabalhos acadêmicos e científicos. Então, eu trouxe para vocês duas questões que eu acho bastante interessantes, né? Que, primeiro, a ideia das citações, né? Como eu falei, não é porque você vai usar, você já leu,
você achou aquilo interessante, você quer, você pode escrever com as suas palavras e usar o texto que você acabou de acessar para confirmar que você não tirou aquilo ali da sua cabeça. Então, você vai citar, né? Você vai citar para sustentar as ideias. Um dos princípios do trabalho acadêmico. Essa ação pode ser realizada com base em citações de livros, revistas e artigos confiáveis e de qualidade. A adequada realização dessas citações garantirá aos seus trabalhos confiabilidade e impedirá questões relacionadas ao plágio. Existem 3 formas, né, de citar uma obra ou um texto: a citação indireta, a citação direta e a citação da citação. Todas essas questões, quando a gente fica com alguma dúvida, a gente, na verdade, vai ter a dúvida quando a gente estiver ali produzindo em si. A internet tem um material muito vasto, né, no próprio site da ABNT, com relação às normas. Então, a gente vai sentir mesmo a dificuldade, vai surgir a dúvida na hora que você estiver citando, como é que você está no livro, você está o que o autor falou nessa situação. Então, tem muito material para você consultar, para te ajudar nesse processo. Eu trouxe aqui algumas dicas, né, as principais, mas na internet tem um material muito vasto sobre o assunto. A citação indireta, ela ocorre quando a pessoa utiliza suas próprias palavras para informar o que foi lido em outro ente, né? Então, você está lá fazendo a sua revisão bibliográfica, você leu diversos livros, diversos artigos, diversos materiais. Então, você quer falar com as suas palavras o que você leu naquele texto. Só que aquela ideia que é imaterial, ela já foi pensada por alguém, né? É muito difícil, e até a gente faz mestrado, doutorado, a questão do que é inédito, do que é novo, né? Essa ideia do que é novo, da inovação. Então, muita coisa já foi dita. Então, você vai citar, né? Esse tipo de citação é utilizado em trabalhos acadêmicos, pois dessa forma o aluno pode expressar ideias de outras pessoas, mas com o seu próprio vocabulário. Entretanto, é necessário ficar atento para que o contexto não seja alterado. Então, aqui embaixo eu trouxe um quadradinho que tem um exemplo de uma citação indireta. Está vendo aqui em amarelo? Começa assim essa frase. Para André, 2003, o conhecimento gerado pelo estudo de caso é diferente. Reticências. Eu li no livro o que o André, em 2013, disse. Então, eu vou botar o nome do autor e, entre parênteses, o ano da obra. E vou escrever com as minhas palavras. Tanto é que eu não coloquei entre aspas. A gente vai ver mais à frente como uma outra variação de citação. Então, nesse caso, você leu e você interpretou ali o que ele disse, vai escrever no seu trabalho com as suas palavras. Então, você vai dizer de quem é a ideia do que você vai falar, mas com as suas palavras. Então, você bota o nome do autor e, entre parênteses, o ano da obra. Essa é a citação indireta. A citação direta, ela pode acontecer de 2 formas. Ocorre com a transcrição literal do texto. Você não vai usar as suas palavras. Neste caso, deve-se acrescentar após o ano da publicação, a página de onde foi retirado. E ela pode acontecer de 2 formas. Da primeira, quando ela tem até 3 linhas, e aí a gente vê nesse primeiro quadro, aí em amarelo está escrito: de acordo com o Piaget, 1978, página 150, aí você vê quem é o autor, entre parênteses, o ano da obra e a página em que está. E depois, abre parênteses, o que ele falou. Você retirou do texto e colocou no seu texto. Você retirou do livro, do artigo, e colocou no seu texto. E aí, primeiro, você vai dizer quem disse, aí o ano e a página que você retirou, colocar entre aspas. Isso quando tem até 3 linhas. Ou, quando é um texto maior, você vai colocar da forma que está aqui no segundo quadro. Segundo Almeida, Dias e Silva, são 3 autores, 2013, página 10. Aí você vai recuar, né? Vai diminuir o espaçamento entre as linhas e vai copiar e colar ou digitar, né?
o que está lá nesse texto que você tirou. Aqui está. Segundo Almeida Dias e Silva, 2013, página 10, as interações sociais de aprendizagem. Aqui daria mais de 3 linhas. Então, você usa o texto, de acordo com as normas da BNT, tem o espaçamento e-mail, e aí, nesse caso aqui, fica em espaçamento 1, né? Espaçamento simples, e aí você cita. A terceira possibilidade é a citação da citação. Um momento. A citação da citação, né? Muitas vezes você não consegue chegar na fonte inicial, por ser muito antigo, por ser muito mais raro. Então, você, naquela obra que você está lendo, o autor já cita um autor que fala mais da obra que é mais antigo daquela obra, sobre aquele tema. Então, ele cita. Como você vai fazer para citar essa citação, né? Fazer a citação da citação. Aí a gente tem aqui embaixo, usa o ano, a PUD e o nome do autor. Então, você vai dizer de quem é a ideia. A ideia, no caso aqui está Campbell. Campbell, eu não li o livro dele. Eu li o livro do Avad Varagante, de 2000. E tem a página aqui. Eu li essa obra. Nessa obra, cita Campbell. Então, eu vou botar Campbell, entre parênteses, o ano da obra dele. Aí, APUD é quando quer dizer que foi citado por. Aí, eu vou botar APUD, né, em itálico, e o nome do autor, né, o sobrenome do autor, o ano e a obra. Essas são as 3 principais formas de citação, né, que aí vai depender do que você está utilizando ali naquela hora. Então, geralmente, a gente, como é que faz? Fica na dúvida, é só consultar, ler um artigo que tenha esse tipo de citação e faz no seu, tá? Como eu falei, a gente só vai sentir mais dificuldade mesmo na hora que estiver fazendo. E aí, como citar, né? Como citar, fazer essas citações e as referências bibliográficas, que é o segundo caso que eu havia falado. Pode ser de acordo com a quantidade de autores e com relação à posição do autor. Aqui eu trouxe para vocês a ordem de como fazer a referência, né? Na primeira, né, quanto ao número do autor. Se tiver um autor, bota o sobrenome do autor, o ano. 2 autores, os 2 sobrenomes e o ano. 3 autores, 3 autores, o sobrenome dos 3 e o ano. E 4 ou mais, você usa o primeiro autor, escreve et al. E bota o ano. Com relação à posição do autor, a gente tem essas 5 opções, né? Você pode colocar o sobrenome, ano e página. Aqui são exemplos de citações ao longo do seu texto. De acordo com, aí põe o nome do autor, aí entre parênteses, o ano e a página. Ou aqui na Rede Ciências, como verificou Monteiro et al. Ou seja, Monteiro, e tem mais 3, né? Ou acima de 3, são 4 ou mais autores que produziram aquela obra. Então, vai vir o sobrenome do primeiro autor, et al. E entre parênteses o ano. Tem aqui, Maia e Martins, 2004, afirmam que, enquanto Souza, aí o ano da obra dele afirma que, tanto Silva, aí eu quero citar várias obras em sequência, para dizer que aquele assunto ali é falado várias vezes com aquela mesma ideia. Você vai colocando cada um dos autores e o ano de cada um. Aqui, como referenciar? A referência é a representação da fonte da informação consultada para a construção de um texto. E aqui, a representação de referência requer elementos que permitam a identificação individual das fontes. Os tipos de fontes de informação, livros, revistas, artigos, com exceção de documentos jurídicos, apresentam os seguintes elementos, sempre nessa ordem. A autoria, título, algumas informações, o ano de publicação e os dados do acesso, caso ele esteja online, né?
E aqui eu trouxe para vocês exemplos de como referenciar livro, artigo, reportagem, uma reportagem online, uma dissertação de mestrado. O que eu quero que vocês tenham atenção é que, quando eu digo para vocês, ou quando qualquer outro professor disser para vocês, que vocês têm que ler para apresentar as ideias do autor, essas ideias você vai apresentar com as suas palavras, né? Você vai resumir ali o que você leu, o que você achou de interessante, como é que você vai apresentar aquele tema para que uma outra pessoa leia sem conhecer, que até mesmo não seja da área, compreenda aquilo ali que você está falando, que você está apresentando. Tem alguém pedindo uma palavra? Peraí. Vou entrar aqui no chat, que tem gente querendo falar. Tem alguém com alguma dúvida? Que queira perguntar alguma coisa? Vocês estão conseguindo ouvir? A gente tem online Monique, Hélida, a Alexandrina está entrando, Carlene. Vocês conseguiram entender direitinho? Ninguém habilitou a câmera. Não, fiquem tranquilos. E essa sessão está sendo gravada e eu vou disponibilizar para vocês, tá? Estão conseguindo ouvir? Então, ok. Eu também vou disponibilizar esse PowerPoint que eu fiz, por caso vocês tenham alguma dúvida, mas eu também já havia enviado parte desse PowerPoint no início das nossas aulas, tá? Ele é bem importante, esse conteúdo ele é bem importante para vocês, enquanto acadêmicos, né? Enquanto profissionais, então, que vão produzir muitos trabalhos, vão produzir muitos textos, e a gente tem que ter sempre essa consciência. Além disso, todo o trabalho que vocês fazem, agora dizendo para vocês na plataforma, quando vocês submetem, quando vocês salvam lá na plataforma do trabalho que a gente pediu, a plataforma tem um recurso que faz a comparação do texto que vocês produziram com o texto que está na internet ou com o texto de outros alunos. E já mostra para a gente, faz mesmo uma comparação frase por frase do que é produzido inédito, não está em lugar nenhum, e o que é igual ao que está na internet ou ao trabalho de algum outro colega, né, em outra disciplina ou em outra turma. Então, a gente consegue só clicar, vai ver ali a porcentagem. Isso é muito comum hoje. Existem vários, geralmente, quando o aluno faz alguma disciplina de TCC, a monografia, ou até mesmo dissertação, tese, o orientador usa hoje, tem vários programas que fazem essa comparação do texto que você está produzindo com se ele é inédito ou não. Se em algum lugar já diz, se diz parecido, se você citou, se você deixou de citar. Então, isso é muito importante. No ambiente virtual, a gente consegue fazer essa comparação simplesmente quando a gente clica lá para corrigir o trabalho de vocês. Já aparece se ele está idêntico ou parecido, ou o que dele está parecido com qual outra trabalho ou outra página na internet. Tá? Então, isso é interessante que vocês fiquem atentos. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que no mais
Por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta para fazer, podem fazer. Não, citando não tem problema. Mas o que você também não pode fazer é um trabalho só baseado em citação. Começa lá, por exemplo, falando sobre jogos educativos, né, brinquedos, falando sobre os jogos educativos segundo fulano, aí põe o ano, põe a página, é isso. De acordo com o Beltrano, é aquilo. E o outro aí vai citando, aí faz uma citação direta, faz uma indireta, faz uma citação da citação, vai colocando uma embaixo da outra. E o seu, você? Se aquele trabalho ali é para você, se aquele artigo ali está sendo produzido por você, é porque você tem alguma coisa para dizer. Eu quero saber, em relação ao trabalho, o que você tirou daquilo ali, com as suas palavras. Né? É óbvio que não vai fugir do que já disseram, não vai, até porque ali você não está tirando nada novo. Mas é novo porque vai ser com as suas palavras. E quando a gente vai produzir um artigo, uma monografia, uma dissertação, a gente tem que trazer algo novo. Para falar mais do mesmo, não seria um artigo, não seria uma dissertação. Seria um resumo, uma resenha de uma obra que já existe. Deu para entender? Então é isso. Mais alguma dúvida? Eu espero ter ajudado vocês, né? Quem participou, quem vai assistir essa gravação, né? E que vocês compreendam a importância das atividades que são passadas para vocês, de produzir aquilo ali com atenção, com carinho, com respeito à formação de vocês, né? Ao curso que vocês escolheram para fazer, né? Em relação a mim também, que vou estar lendo, que vou estar corrigindo, tá? Mas que é importante sim, para o desenvolvimento acadêmico de cada um. Então, por hoje é isso. Queria agradecer a participação de quem conseguiu ficar online, de quem conseguiu assistir, tá? E até a próxima, terão outras webs e a gente vendo os temas, vendo o que é interessante para a gente tratar, tá bom? Obrigada.